agora com vocês o programa Exerça Sua Fé. Olha, eu quero terminar hoje, porque eu estou levando essa mensagem para toda a Academia da Fé, para as outras igrejas. Então o pessoal está me assistindo aqui, bota no teu coração. Eu já falei anteriormente um pouquinho sobre isso, vou dar continuidade, porque eu entendo que esse assunto é super importante para a tua vida, porque é no dia da segunda-feira, na terça, na quarta que você faz combate. No domingo a gente está aqui, aleluia. Mas na segunda-feira você tem um combate para realizar. E Deus quer nos dar vitória nos nossos combates, não é? Então é isso aí, vamos continuar aqui rapidamente, só passando um pouco sobre aquilo que a gente já falou e chegando no aspecto que eu quero chegar hoje, ok? Apocalipse 12:11 diz lá que nós já vencemos, esse é o final da história. O final da história está lá, Apocalipse capítulo 12, final. Qual é o final? A igreja venceu. Eles, pois, o venceram por causa da qualificação como novas criaturas, é o sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho. Eu já expliquei isso, que é a vivência da nova criatura. É você colocar em prática a verdade. O justo viverá por acreditar. Ele viverá por acreditar. Ele vive por aquilo que ele acredita da verdade. É assim que nos faz vencer. Então, esse último aspecto, eu já comentei isso aí, consuma a nossa vitória. Ah, mas eu sou nova criatura, é pouco. Então você tem que consumar a tua vitória justamente com a prática da nova criatura. É o que está em 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? O exercício da nossa fé. Tá certo? E aí, eu tinha colocado aqui nos outros encontros isso aqui, ó, o combate da fé, gente, ele é vencedor. Estuda a palavra e você vai ver que todo aquele que se posicionou com a ordem de Deus, sempre viu a manifestação de Deus. Eu estava conversando com os pastores ali em cima, e eu estava me lembrando de inúmeras vezes, não vou dizer, eu não sei quantas vezes, eu tenho que até pegar uma chave bíblica para olhar, mas muitas vezes você lendo lá nos 5 primeiros livros, falando sobre Moisés, está escrito assim: e Moisés fez conforme tudo o Senhor ordenara que fizesse. É isso aí, várias vezes. Então Deus deu uma ordem a Moisés, Moisés fez. Moisés, olha, vai até Faraó. Então vou até Faraó. E chegando lá, então, Moisés, fala com ele isso. Fala com isso, aquilo, outro e tal. Então, em cima da ordem de Deus, a direção, se você está debaixo da verdade de Deus, que é a sua ordem, a sua palavra, não tem como não vencer. É vencedor. E eu vou deixar esse aspecto aqui para frente, porque é muito importante você dar uma classificada por uma visão do alto. A gente tem que dar uma olhada na visão da obra da cruz do Calvário, porque a vitória não é em si um resultado. Não é eu ter conseguido algo, eu obtive algo, legal, faz parte, mas eu quero te falar, a verdadeira vitória é uma natureza da qual nós temos. Veja bem, queridos, a minha natureza me faz vencer, desde que eu me posicione com Deus. Então eu quero falar sobre natureza, porque nós nascemos da obra de Jesus na cruz do Calvário. A gente não passou por algum lugar, a gente já nasceu da vitória. Então é a nova criação, vitória é a nova criação. Independente, eu sei que Deus cuida de mim, porque Ele tem uma aliança, Ele também cuida de você. Ouça o que eu quero te falar, você é uma nova criatura para a eternidade. Nem a morte pode te segurar mais, a morte eterna. Ok? Estou falando da morte eterna. Não te segura mais porque você tem vida. Você tem vida para a eternidade. Não é verdade? Eu vou fazer um programa desse de 5 minutos, aí, uma série sobre: você está preparado para a eternidade? Ah, pastor, agora eu fiquei com medo. É bom perguntar isso. Você está preparado? A gente vive o dia a dia e não sabe. Será que eu estou preparado, cara? Porque esse período aqui, gente, é isso. Num tamanho de eternidade que nós temos para frente, ok? Então, isso aí a gente vai adiante. Vamos voltar aqui ao texto que eu estava usando, e nós conhecemos, eu expliquei isso aí para você, sobre esse conteúdo. Olha só que interessante, 2 Crônicas capítulo 20, o rei Josafá, ele está falando algo bem interessante, porque na verdade agora ele está conversando com Deus, porque ele sofreu uma ameaça. Obviamente disseram para ele: grande multidão vem contra ti,
E ele então falou, quer saber, eu vou conversar com Deus. Ele foi buscar a Deus, ele começa a dar declarações, que eu expliquei isso para vocês, eu estou reforçando com o pessoal que está assistindo também, na Academia da Fé, nas outras Academias da Fé. Então veja que interessante, ele diz lá no verso número 6, Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus, beleza, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, ninguém há que possa te resistir. Olha que interessante, porque havia uma ameaça de um combate, e ele sabia que era desproporcional, na humanidade não dá, ele começa a levantar a Deus, ó. E veja só o verso número 7 que diz lá, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, esse lugar? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, ó, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e Senhor, tu vais nos ouvir e vai nos livrar. Ele tinha certeza, ele não tinha dúvida, por causa dessa herança que havia sido dado para Israel. Beleza, verso 10, agora... essa rapaziada aí, filhos de Amon, de Moabe, de Seir, vieram... deixa eu ler direito, senão eu vou ficar numa linguagem estranha. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes Seir, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, essa turma aí está chegando aí para dizer, ó, já era. Vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste por herança. Gente, olha só, Josafá só está conversando aquilo que Deus fez e aquilo que pertencia a eles. Olha que bacana, conversando com Deus, olha que barato. Muito bom. Beleza, e aí, nosso Deus, não executará julgamento contra eles, porque não há força para resistirmos, obviamente do ponto de vista natural, a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas olha, os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, é muita verdade aí maravilhosa para a gente aprender coisas, né? E aí então a gente estava falando sobre posicionar para vencer, gente. Escuta uma coisa, primeira coisa que eu tinha falado sobre isso, a nossa fé basicamente se posiciona para vencer quando? Primeiro, a gente reconhece com a nossa boca a soberania de Deus no momento em que vivemos. O momento deles era crítico, de um combate, ele não estava lá se lamuriando, ele não estava lá murmurando, ele não estava reclamando, falando, pô, Jesus, e agora? E tal. Ele simplesmente levantou a sua boca para mostrar e levantar a soberania de Deus, do Deus a quem ele servia. Tem força, tem poder, que mais? Nos estabeleceu nessa terra. Alguém está pegando? Muito bom, lembra que eu tinha falado isso? Eu tenho que lembrar isso com vocês, é fechar a boca e parar de concordar com o diabo que o meu problema é grande e sem solução. Todas as vezes que a gente levantar a nossa boca para declarar isso, nós vamos dar a declaração de algo que é simplesmente natural, é uma ameaça, é uma intimidação, algo que nós estamos vivendo. Mas eu tenho que abrir a minha boca para dar a declaração certa. A declaração certa é quem Deus é. E aí eu disse lá, os problemas são resolvidos quando a gente diz a eles o quanto o nosso Deus é maior. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está nesse mundo. E se nós estamos no propósito dele, debaixo do propósito dele, ele está conosco. Outra coisa que eu tinha te falado, que os problemas são resolvidos quando dizemos a eles que conhecemos a herança que nós temos. Nós temos uma herança muito bem definida, gente. A sua herança em termos de promessa, em relação à nossa vida, ela é vasta, ela é maravilhosa, está tudo escrito. Então nos pertence, eu não vou deixar que o inferno chegue para mim e diga, eu vou chegar para te desapossar, mas não vai mesmo, não pode. Mas a gente pode falar assim, pastor? Pode. Por que a gente pode falar? Porque a gente sabe aquilo que Deus escreveu a respeito. E aí, declarar o problema, como eu havia falado, concordar com ele, na prática, é mantê-lo vivo, é manter ele prevalecendo. Então a nossa fé basicamente se posiciona para vencer
Quando em primeiro lugar a gente reconhece com a nossa boca a soberania de Deus, e agora em segundo lugar, eu vou continuar, a gente toma a atitude certa diante da ameaça. Deixa eu te falar uma coisa. Diante de uma ameaça, a possibilidade da gente tomar uma atitude errada é muito grande. Não significa que a gente vai tomar, mas é grande a possibilidade. Aqui está o detalhe entre vencer e perder. Interessante, né? Porque o que me ameaça está me empurrando a tomar uma decisão. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? É interessante, né? Deixa eu continuar te dizendo isso aqui, bem legal. O diabo, ele tenta me convencer que a verdadeira realidade é só o que eu estou vendo. Porque isso faz parte desse mundo natural. Essa é a parte que eu, com os meus olhos naturais, nós enxergamos e nós concluímos. Mas o que Deus tem a dizer? Eu já expliquei isso, eu vou voltar a te lembrar algo legal. Eu aprendi há muitos anos atrás a não concluir nada na minha vida se não for através da ótica da obra da cruz do Calvário. Porque quando a gente tem a ótica da cruz do Calvário, nós temos o posicionamento correto, como Deus vê. Como é que Deus te vê? Caidinho? Ele não te vê nem recuperado. Ele não te vê nem lanternado. Você não passou por lanternagem. Ele te vê novinho, cara. Você é, acreditando ou não, sentindo ou não, uma new creation. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Caramba, de velho eu não tenho nada, nem você. Fala para o teu irmão, nem você. Mas peraí, então a nova criatura é largada, é quebrada. O inferno pode chegar, te espancar. Ei, eu já li uma passagem aqui com vocês, é poderosa, em Romanos capítulo 22. Chegaram para Paulo, já iam espancar Paulo. Ele fala assim, um momentinho, pode alguém ser açoitado sem ser condenado? Ele falou, mas por que você está falando isso? Porque eu sou cidadão romano. Como é que é, seu Paulo? O senhor é cidadão romano? Um momentinho. Fui lá conversar com o centurião. Centurião, olha, o negócio é o seguinte, então, para açoitar um sujeito aí que é cidadão romano. Cidadão romano? Deixa eu conversar com ele. Vem cá, você é cidadão romano? Perfeitamente. Sou cidadão romano. Mas eu sou cidadão romano por direito de nascimento. Ele falou, rapaz, eu tive que pagar uma grana violenta para poder ter esse título. Ninguém tem título de nova criatura. Ou você nasce ou não nasce. Você nasceu no reino de Deus, você é uma nova criatura. Não pode ser açoitado, chicoteado pelas trevas. Ei, você tem que ter essa consciência alta. E aí, sabendo que ele era cidadão romano, todo mundo, recuou. Seu Paulo, toma aí um lanche e um abraço, tchau. Pois é, mas isso eu aqui recentemente falei, isso eu não falei, porque eu prego em tanto lugar, mas deixa eu te falar um negócio. Olha só, presta atenção que eu vou te falar. Essa mesma pergunta é feita pelas trevas e por Deus. A pergunta é o seguinte, você sabe quem você é? Deus pergunta para mim. E o inferno também. Você sabe quem você é? Essa é a pergunta. Você sabe quem você é? Porque se nós soubermos responder pela ótica da cruz, não pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo, não pelas ameaças, mas eu respondo com a visão correta de quem eu estou em Cristo Jesus, eu sou corpo dele, então eu estou debaixo da direção dele, eu não estou sozinho, largado nem abandonado. Se eu estou andando com ele, o que eu enfrento é ele estar comigo, aleluia. Alguém está pegando? Então é muito importante, é preciso entender e ter essa consciência viva. Uma vez que estamos debaixo da direção de Deus, a gente entende que as nossas batalhas não são nossas. Meu Deus, eu queria entrar no teu coração para empurrar isso. O que você enfrenta na direção de Deus, andando com Ele, não é teu, essa batalha é do Senhor. Essa batalha é dele. Pastor, eu posso dizer isso? Claro. Com certeza. Se o inimigo vier contra você, ele está indo contra Deus. Que nós fazemos parte disso. Eu sou corpo, ele é a cabeça. Lembra que eu falei para vocês da ameaça?
Saulo estava perseguindo a igreja, Jesus aparece para ele e fala: vem cá, por que você me persegue? Jesus tomou pessoalmente aquela perseguição. Então, quando Josafá declara: porém os nossos olhos estão postos em ti, deixa eu te falar, é uma atitude de confiança que espera uma direção de Deus para aquele conflito. Veja 2 Crônicas 20:15. Ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é de vocês, mas de Deus. Quantas vezes nós temos que levantar isso na nossa vida, até o final dos nossos dias, todas as vezes? Porque você não está vivendo uma jornada separada de Deus. A igreja do Senhor, ela está inserida nele, no propósito dele. E tudo que eu enfrento vai diretamente a ele. Então eu vou te falar, o inimigo ele perdeu, porque ele mexeu com a pessoa errada. Ah, você tinha que ficar irado com isso, é mesmo, mexeu com a pessoa errada. E mexeu mesmo. Mexeu com quem? Com você? Mexeu com o propósito de Deus, escreve isso aí. Se ele mexe contigo, ele está mexendo com o propósito de Deus, ele vai perder. Agora, só que nós precisamos ter um posicionamento certo. Porque se não tivermos, Josafá teve, nos ensinando várias coisas preciosas. Porque se nós não tivermos, não vai dar certo. Porque eu vou te mostrar o exemplo de um outro homem que também tinha o aval de Deus, o selo de Deus, mas não se posicionou de maneira certa. No verso 17, nesse encontro, você não tem que pelejar, Elim. Veja, toma posição, fica parado. Olha o salvamento que o Senhor vai te dar, aleluia. É isso que nós esperamos, nossos olhos estão postos em ti. Então, no momento em que eles ouviram isso, mais uma vez, Josafá toma mais uma posição certa. Qual é a posição? De louvar e adorar a Deus. Olha lá. Então ele se prostrou, juntamente com Judá, os moradores de Jerusalém, se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E depois então ele determinou que as pessoas fossem à frente lá, né, toda aquela galera do louvor, da adoração, e vamos embora, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes do combate, olha, eles iam para o combate, mas Deus já tinha dito: esse combate não é de vocês. E nós já conhecemos, lendo essa história, que os inimigos, eles se confundem, matam uns aos outros. Meu Deus do céu, é isso aí mesmo. Legal, né, Tarcísio? Que depois está lá 3 dias para pegar os despojos. Nem entraram no combate. Não jogaram uma lança, nem uma flecha. Alguém está compreendendo? Aí, você enfrenta situações, eu também, que se Deus não dissolver, não vai dar certo. Pastor, eu preciso de um milagre. Todos nós. Quem é que precisa de um milagre aí? Pode levantar a mão. Aleluia. Quem não levantou é de algum outro lugar. De outro planeta, sei lá. Então conta pra gente de onde você é, cara. Tirar o teu sangue aí, que a gente... mas aqui, ó. Então veja, eu quero passar direto agora para te falar do oposto. Isso aqui nos ensina algumas coisas, ok? 1 Samuel 13, verso 8, nós temos a história aqui do rei Saul. E veja só como é que está escrito. Esperou Saul, ele ia enfrentar os filisteus, já estava tudo preparado. Um outro combate, Israel ia enfrentar os filisteus. Ok. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Olha só, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. O pessoal foi desanimando, largando, tchau, um abraço, Saul fica aí sozinho. Beleza, então disse Saul, olha o que ele declarou, com base no que estava acontecendo. Que esse é que é o detalhe, né? A gente tem essa tendência a tomar posicionamentos errados por aquilo que a gente interpreta e vê, sente do que está passando. Isso é perigoso. Porque nós não vamos dar a possibilidade de Deus vir intervir por nós. Porque Deus, Ele quer sempre intervir em teu favor, diga aleluia. Sempre, Ele sabe o que a gente enfrenta. Então, ele falou assim, me traz aí o holocausto e ofertas pacíficas. Só que ele não poderia sacrificar, porque ele não estava na categoria disso.
Ele falou, não, todo mundo me abandonou, Samuel me abandonou, quer dizer, então eu vou ter que fazer isso aí. Quem ele acha, ele concluiu, ele então decidiu, se posicionou errado. Alguém está entendendo? Ele foi lá e ofereceu o holocausto. Veja agora que interessante, mal acabara ele de oferecer o holocausto, quem é que chega? Deus nunca chega atrasado. Samuel era a representação de Deus, na figura do profeta, obviamente ele falou, em 7 dias, cara, 7 dias eu estarei contigo. E eu quero te falar que a tua vitória está um pouquinho ali, logo ali na frente, ó. Você está pronto para fazer algo errado. Não, pastor, não! Calma, segura um pouquinho. A tua vitória está ali na frente. Aí chegou Samuel. Mal acabara, chegou Samuel. Saul chegou ao encontro dele, foi ao encontro dele. E Samuel então pergunta, cara, o que você fez? Respondeu Saul, vendo que o povo, olha só, agora ele começa a fazer justificativas de várias coisas que acontecem. Isso acontece com cada um de nós, gente. É super interessante, né? Porque isso na prática do dia a dia acontece sem a gente perceber. Então, beleza, olha só, o povo já foi embora, e você não vinha, porque você falou que ia vir e não veio. Ó, as conclusões dele. Então, e os filisteus já estão tudo preparadinho ali, e tal, e ele foi falando essa besterol aí, e ele disse, então agora descerão os filisteus contra mim, eu não tive ainda a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias. Ô palavrinha! Essa expressão aqui, gente, bate na porta de cada um de nós. Forçado pelas circunstâncias. Então ele foi forçado por tudo isso, ele tomou a decisão, o quê? Errada. Não adianta a gente levantar as justificativas de situações que estão nos pressionando para que a gente faça assim ou assado. Porque não vai dar certo. Quando a gente anda com Deus, gente, isso não funciona. Quando a gente anda com Deus, a gente tem que fazer como Josafá fez. Olha, os nossos olhos estão postos em ti. Porque ele estava esperando uma atitude de ouvir de Deus o que ele precisava. Alguém está pegando? Oh, mas a multidão está aí. Olha a multidão, olha gente, mas aquilo outro, e tá, e aí? E o que Deus tem a dizer? Porque se ele esperasse um pouquinho mais e confiasse em Deus, Samuel chegaria, ofereceria um holocausto e daria da parte de Deus vitória para esse combate. Então é isso aí, forçado pelas circunstâncias. Isso acontece comigo e contigo, pelas pressões das situações que envolvem. Então disse Samuel, cara, você procedeu infantilmente, não guardou a ordem que eu tinha te dado do Senhor teu Deus, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E aí a gente sabe que no verso 14, ele disse assim, cara, não vai subsistir o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe. Nós sabemos quem é, Davi. Ele não passou, porque ele não se posicionou da maneira própria. Então deixa eu te mostrar aqui, porque tem algo aqui bem interessante. Primeiro eu quero que você anote isso aí, a força das circunstâncias sempre vai pedir uma atitude, uma escolha errada da nossa parte, sempre. Não vai me deixar confortável nunca, do ponto de vista natural. Mas qual é o tamanho da confiança? Qual o tamanho da certeza que a gente tem a respeito de Deus? Para o propósito dele para nós, para aquele momento. Eu quero te dizer que para cada momento que você vive, Deus tem algo a dizer. Eu aprendi isso há muitos anos. E nós temos que anotar. Fica com o que Deus te disse. Se ele tivesse ficado com o que Samuel havia dito para ele, ia ser diferente. Então, existem 3 pontos perigosos que nos forçam a tomar a atitude errada. Baseados justamente em 1 Samuel 13:11, que está ali, são os 3. Vendo que o povo não ia se espalhando, você não vinha nos tempos determinados, e os filisteus já estão preparados para o combate. São 3. Bem interessantes, porque eles traduzem algo para nós.
Vamos ver o primeiro ponto, que força a tomar uma decisão errada, ou um posicionamento errado, uma atitude errada, é a perda da certeza sobre o caráter de Deus e o empenho da sua palavra prometida. Se você vai duvidar, duvide de tudo, menos da palavra dele. Porque ele é o seu caráter e a sua palavra são invariáveis, imutáveis. Aí, ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará aquilo pelo qual ela foi determinada. E nós conhecemos esse conteúdo, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a Maria ouve isso do anjo Gabriel falando para ela. Isabel depois diz assim: bem-aventurada é a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Mas um pouquinho antes ela diz assim: seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Ela creu. Então assim, nós vivemos impossibilidade o tempo todo. Por isso que nós somos um povo, gente, que avança no propósito de Deus somente pelo sobrenatural. Nós não somos iguais a esse mundo que não tem aliança. Não há possibilidade das pessoas terem um comportamento, uma atitude para vencerem. Porque não conhecem a verdade, não tem a base de um fundamento que se posiciona para acreditar. O que elas acreditam? Não mais nada. No primeiro desafio que derruba, é ali que ficam. Mas não é maravilhoso? Nós sabemos que Deus está levando o seu povo a uma proposta, a um final, uma terra prometida, de maneira sobrenatural. Olha o exemplo de tirar o povo de Deus de Israel, lá do Egito, sobrenaturalmente, fazer andar pelo deserto sobrenaturalmente, e fazer entrar na terra da promessa sobrenaturalmente. Fala aí para mim, não tem moleza. Então se a gente não aprender como exercer fé, como é que é o combate da fé no todo dia da nossa vida, nós não vamos avançar. Então ele perdeu a certeza sobre o caráter de Deus e o empenho da sua palavra. Samuel falou: cara, 7 dias eu estou aí. É Deus, ele era a representação de Deus. Alguém está entendendo isso? Eu quero te dizer que aos poucos, por pura pressão de fora, há essa tendência mesmo natural da gente perder a confiança na palavra. Mas nós temos que fazer alguma coisa e levantar isso. Olha lá, você não vinha nos dias aprazados? Vamos passar para o segundo ponto. As dúvidas passam a ser maiores que a nossa confiança. E se isso aí vira, estamos perdidos. Segundo ponto, é chegar à conclusão errada que é tarde demais para Deus agir. Será mesmo? Porque a gente vê situações mesmo de morte e Deus ressuscitando os mortos. O que é aquilo que não tinha condição de acontecer, aconteceu? Olha quantas situações o povo de Deus enfrentou e eu e você enfrentamos. Que já foi declarado um atestado de óbito e Deus vai lá e muda. Diga aleluia. E eu não quero saber, eu vou continuar acreditando na ressurreição. Ah, não tem mais jeito. Não é mesmo, Jairo? Olha só. Jairo, não incomoda mais o mestre não, que não dá certo, tua filha já morreu. Antes ela estava doente, agora ela já morreu. E Jesus, na maior tranquilidade, olhou para ele e falou assim: cara, Jairo, não temas, crê somente e a tua filha será salva. Não quer coisa mais simples? Quem é Jesus, gente? Ele é o Criador de tudo que há. O que é a morte ou qualquer situação que possa ter esse decreto de morte que nós estamos enfrentando, que ele não venha mudar? Nós vamos continuar crendo ou não? Eu vou continuar, não vou dar isso para o inferno. Não vou dar nada. Nada, nada. Nenhuma unha vai ficar. Olha aí. Não é não? Chegar a essa conclusão? Não dá mais, não aguento mais esperar. Ah! Você já passou dessa fase, hein? Você não é mais criança aqui nesse lugar, hein? Não aguento mais esperar. Como é que não aguenta? Muito bom. Mas já era tempo para ter acontecido alguma coisa. Terceiro ponto, para a gente terminar.
sobre justamente isso. Forçam eu e você a tomarmos uma atitude errada. Pessoal que está nos assistindo, isso aqui eu tirei daqui, ó. Vendo que o povo ia se espalhando, não tem mais esperança. Terceiro e último, é focar e prestar atenção na posição que o inimigo tomou. Ou você põe o foco na verdade, ou você põe o foco no que no inimigo ele está mexendo. Não tem como você olhar para frente e para trás, para frente e para o lado. Porque o que você olha, você foca, você presta atenção. Só tem um ponto, não tem dois. Eu não posso olhar o problema e olhar Deus, não funciona. E muitas vezes o que o inferno faz é isso: olha para mim, olha para essa ameaça, olha para esse problemaço, olha para essa situação, pensa nele, vai Elinho, pensa, vai pensando nele, porque ele sabe, quanto mais eu penso, ele cresce, estou dando fermento. Exatamente isso aqui, ó, que está lá, ó, os inimigos estão na minha frente, já estão preparados, ó, então eu estou dando fermento para o problema crescer. E daqui a pouco a dimensão do problema é tão grande que eu não tenho mais a dimensão do tamanho do meu Deus, do quanto ele é grande, do quanto ele é poderoso. É distração, ele tira o teu rosto, ele pega os teus olhos, olha para o teu problemaço. Não vou olhar, não estou negando uma realidade, mas eu vou olhar para aquele que trará a solução, para aquele que vai ressuscitar essa situação, para aquele que vai mudar. Olha Josafá, meus olhos estão postos em ti. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Se eu não fizer isso, cara, eu estou botando os meus olhos, o meu foco no problema, é fermento para ele crescer, me intimidar mais ainda. Eu sei, e você não consegue resolver, nem eu também não, mas meus olhos estão postos nele. Isso é um processo, gente, por isso que é uma jornada diária, porque o justo viverá por acreditar. Então é algo que nós temos que fazer de maneira contínua. Eu quero terminar lendo esse verso aqui para você em Abacuque, vai. Tem mais um, né? Obrigado, Deise. Abacuque capítulo 2. Então o Senhor me respondeu para Abacuque: cara, escreve essa visão aí, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quando passa correndo, hein? Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Veja, mas se apressa para o fim e não falhará. Eu tenho aprendido que quando Deus ele declara e fala algo, pronto, acabou, está feito. É impressionante. Então ele te disse algo a respeito que você está vivendo, é aquilo ali. Fica com aquilo ali. Então ele falou, não tardará. Se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, Elinho, espera, porque certamente virá, não tardará. Diga aleluia. Porque, veja bem, gente, é uma coisa super interessante, né? Porque ele tem uma aliança contigo e comigo em relação a um propósito. Quando ele chama Abraão era uma pessoa, tinha uma família, vivia com seus parentes, mas Deus propôs, porque ele quis, uma visão para ele em relação a um propósito. Alguém está entendendo? Beleza, então Abraão falou com ele assim, show de bola, então está feito. Você vive sobre a face da terra, mas você está debaixo de um propósito de Deus. É o teu propósito que te faz avançar, e Deus tem uma aliança com ele. Se você se agarra, está tudo certo. Porque eu não estou vivendo com Deus a minha maneira, chamando ele para a minha proposta. Nós estamos nos entregando a proposta dele. Diga aleluia. É por isso que nós vamos vencer. Você vai vencer, fique de pé, aleluia, glória a Deus. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador.
Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.